Vamos então começar hoje a nossa EBD, avançando pelo estudo de Gênesis, né? E vamos então hoje analisar Gênesis capítulo 3. É um texto bem conhecido inicialmente, né? Mas que nós vamos então tentar esmiuçar, eu diria, né? Olhar com mais profundidade. Então vamos lá começar, né? O que a gente pode falar? Título de introdução. Gênesis 1, em Gênesis 1 nós vimos Deus criando o mundo, né, e esse mundo sendo criado de forma criado, né, o mundo todo pelo poder da sua palavra. Depois, em Gênesis 2, nós vimos Deus criando o Adão e a Eva, e eles sendo colocados dentro do jardim do Éden. E Gênesis 3 vai continuar a ser uma narrativa que acontece dentro do jardim do Éden, do jardim das delícias, aonde tudo até então estava em harmonia. Não havia nenhuma desobediência, não havia nenhuma briga, nenhuma rixa, sequer entre o homem e a mulher, ou entre o próprio Deus e o ser humano, né? O que vai abalar, vamos dizer, a tranquilidade do jardim será o quê? Será uma serpente, né, muito astuta, que vai começar a conversar com a mulher, tendo claro o intuito de fazer o quê? De desarmonizar, não é? Toda aquela relação ali que existia no Éden. Então, vamos ver o que vai começar a dizer o nosso texto. Diz assim: a serpente era astuta, né? De todas as bestas do campo. Então ela era a mais esperta, a mais astuta, a mais sagaz de todas as bestas do campo. Que fez o Senhor Deus e disse, né, para a mulher: certo é, pois, que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente lança aqui uma pergunta para a mulher. E a grande primeira pergunta que este verso tem, porque esse verso tem 3 coisas interessantes para a gente ver, é sobre exatamente essa palavrinha em hebraico, serpente, né? Cobra, serpente, que em hebraico é nahash. E ela, dentro do Antigo Testamento, dentro da Bíblia hebraica, ela pode significar várias coisas. Primeira coisa que ela significa é a cobra mesmo. É o animal, a cobra, da víbora, né? Mas ela também ainda significa o poder de Deus que o Moisés vai, de certa forma, testemunhar junto ao faraó. Quando o povo estava para sair do Egito, lembram que o Deus manda Moisés jogar o cajado dele no chão e o cajado vira uma serpente? Então, a serpente, de certa forma, ela também simboliza no Antigo Testamento, ou aparece no Antigo Testamento, como um sinal de Deus, um sinal do poder de Deus no meio ali dos seus inimigos, né? Ela ainda é referenciada aqui como uma divindade. Se a gente lembrar de um episódio, agora o povo já estava caminhando no deserto, até que num determinado momento eles começam a murmurar, no livro de Números, começam a murmurar, e Deus faz o quê? Deus manda serpentes, lembram? Abrasadoras, que começam a picar o povo, né? Até que depois ele manda o Moisés fazer o quê? Uma serpente de bronze, lembra? Que vai curar o povo daquela mordida que ardia e tudo, daquela praga. Então, a serpente aqui, ela é um sinal de punição, porque o povo foi picado por serpentes, né, que mordiam com muita força e davam um ardor muito grande, mas também é um sinal de cura, porque eles fizeram a serpente de bronze que ele olhando, o povo olhando, ficava curado. E essa serpente de bronze foi algo tão importante para o povo, e essa é a terceira, né, a quarta coisa que essa serpente é no livro no Antigo Testamento. Ela passou a ser adorada como um deus, o deus Nehushtan, na época dos reis. Já no finalzinho do livro de Reis, o povo ele começa a idolatrar muito, né? E aí, então, essa serpente de bronze, que foi feita, né, que aconteceu, né? Foi feita lá no livro de Êxodo, ela acaba sendo feita uma réplica dela dentro do templo de Jerusalém. E o povo começou a ir lá adorar a
serpente de bronze, né? E ainda tem mais uma coisa que a cobra pode ser. A cobra, ela pode ser um animal mítico que vai aparecer lá em Jó, como o Leviatã. Já ouviu falar do Leviatã, né? Então é um dragão do mar, né? Então é bem interessante, porque olhando o que é a cobra no Antigo Testamento, a gente vê que a cobra ela pode ser um animal comum, mas ela também pode oscilar entre esse simbolismo, entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Então é interessante, né, que ela é um bicho, um animal, mas que não tem uma característica apenas. Ela trabalha nesses dois polos, no polo do bom, do positivo, né, mas também do ruim, né? É bem interessante isso, né? Bem interessante. Em hebraico, os substantivos, né, como cobra é um substantivo, né? Os substantivos eles também são verbos. Olha que legal. A gente aqui na nossa língua isso não acontece. Na nossa língua, o verbo é o verbo e o substantivo é o substantivo. Mas no hebraico não é assim. Todo substantivo, via de regra, ele também pode vir a ser um verbo. Então, todo substantivo ele advém de um verbo, vão dizer algumas pessoas, né? E quando a gente pega essa palavra, que é um substantivo, né, cobra, nahash, e a gente bota ela como um verbo em hebraico, sabe o que ela significa? Encantar. Não é o que a cobra faz com a Eva? Ela meio que não encanta ela, meio que, né? É bem interessante, né? Então aqui o substantivo, como verbo, né? A cobra em hebraico significa assobiar. Olha só, sussurrar o encanto mágico. Eu achei essa peculiaridade muito interessante, porque parece que quando a Eva está conversando com a serpente, que ela está meio ali tão fascinada com aquela conversa, que ela não corta a conversa, ela continua a falar com a serpente. Então é como se ela estivesse meio encantada por aquela conversa ali. E é interessante porque muitas vezes a gente tem algumas conversas que a gente fica meio encantado, né? E a conversa, às vezes, acaba para o lado mal, acaba para o lado ruim, né? Quantos jovens a gente não vê hoje, né? Caindo na lábia, né? Para uma coisa ruim, porque ficou encantado com aquilo ali, porque ficou... Não é? Não é? Então, a gente percebe como que essa perspectiva aqui de olhar esse verbo, né? Vamos dizer assim, em português, seria o verbo cobrar, né? De cobra, mas não existe isso em português, né? O que existe em hebraico é o verbo narrar, que é este verbo encantar, meio que enfeitiçar, sabe? É uma coisa... E enfeitiçar, esse enfeitiçamento que a serpente faz, é um enfeitiçamento pelo zunido. Não tem o zumbido do rabinho da serpente? Algumas têm um guizo, não é? É aquilo ali que enfeitiça, que é bem interessante. Eu achei muito interessante. Então, essa serpente que nos é apresentada aqui, ela é uma serpente que tem essa peculiaridade no Antigo Testamento. Às vezes ela aparece como algo positivo, mas às vezes aparece como algo negativo. E ela também, quando olhada como um verbo, né, ela tem esse efeito de encantar, de enfeitiçar pela fala, de, né, prognosticar. Olha só, é bem legal, bem interessante, né? A segunda palavra que eu queria destacar aqui nesse verbo é o que caracteriza a serpente, porque o primeiro logo no iniciozinho do verso, ele vai dizer, e a serpente era astuta. Algumas vão dizer, a serpente era sagaz, né? E essa palavra... não, antes disso, gente, olha só como é que a serpente é interessante. Ainda comentando sobre a serpente, lá no Egito, na Mesopotâmia e entre a terra de Israel, muito antigamente, a serpente ela simbolizava 3 coisas. Primeiro, ela simbolizava a sabedoria. Sabe por quê? Porque a serpente não tem pálpebra. E ela fica, quando você observa uma cobra, e ela está na árvore paradinha, ela está fixa, né? Ela olha, os olhinhos dela mexem, mas ela não pisca os olhos. Então, para os antigos, eles entendiam que isso representava que aquela cobra, que a cobra em si, o animal cobra, ela simbolizava a sabedoria. Porque ela olhava tudo com muita atenção, como se fosse assim, tivesse aprendendo algo totalmente
né, que os homens não sabem, né? O segundo símbolo da cobra, no imaginário da religião, né, ela era um símbolo da vida eterna ou da imortalidade. E sabe por que eles achavam isso? Porque eles viam que a cobra trocava de pele, né? Porque ela troca mesmo, conforme ela vai crescendo, ela vai trocando a pele, né? E aí eles, obviamente, não tinham as ciências de hoje, né? Eles achavam que a cobra, então, ela trocava a pele, mas ela não morria. Ela trocava de pele e aí ela ressuscitava ou ela se revigorava. É bem interessante, né? Então eles achavam que era o símbolo da vida eterna. E outra coisa, eles também achavam que a cobra ela era um símbolo da fertilidade. Por quê? Porque a cobra realmente bota muitos ovos, né? Ela se arrasta pela terra e na terra ela faz um buraco e ela coloca ovo pra caramba, né? Muitos ovos. Então eles falavam, olha, é porque ela se arrasta por essa terra que é muito fértil, e a fertilidade da cobra, que bota esse monte de ovo, passa para a terra. Olha só, né? Então é uma coisa bem assim, como é que eu vou dizer? É de observação. Eles vão observando a natureza e eles vão percebendo ou vão enriquecendo, né, um determinado símbolo. É por isso que a gente vê que os faraós, eles tinham no seu, como é que fala, naquelas máscaras que eles usavam, uma cobra. Lembra? Porque o faraó, ele é o quê? Ele é o homem mais sábio, né? Ele é o Deus que tem a vida eterna, então o faraó tem aquele símbolo da cobra. Fala. Quer falar alguma coisa? Não? Que levantou o dedo? Não, mas é bem... Eu estou pensando aqui o seguinte, a senhora não usa óculos para nada? Uso para ler. Desculpa, uso para longe. Para longe. Para ler assim, se eu boto o óculos, fica tudo embaçado. A gente estava falando a respeito do óculos para olhar, mas essa lâmpada aí, eu não estou vendo nada. Você não vê, não? Tá muito forte? É? Então, deixa eu ver se eu apagando melhora pro senhor. Melhorou? O senhor tem astigmatismo, né? Com muita claridade, assim, atrapalha de ver. Ó, que beleza. Melhorou? Para mim tá a mesma coisa. Se para o senhor tá melhor, então tá bom. Agora tá lendo um pouquinho? Então tá bom. Então olha lá. Então a serpente, ela tinha esses 3 símbolos, né? O símbolo, então, da sabedoria, porque não tinha pálpebra, o pessoal achava que ela ficava, ó, full time, o tempo todo, só observando as coisas. Era o símbolo da imortalidade, porque trocava de pele, né? Eles não sabiam, troca de pele, então não morre, né? E da fertilidade, porque botava muitos ovos, né? Mas e a nossa serpente? A nossa serpente lá de Gênesis. O que ela significa, né? Qual era a concepção que se tinha, né, que o Moisés teve quando escreveu? É muito interessante a gente pensar nisso hoje, porque hoje, principalmente nós que somos cristãos, a gente vai aprendendo ao longo do tempo que essa serpente, ela era quem? Satanás, não é? Exatamente isso que a gente aprende. Só que isso foi uma coisa que o homem começou a entender, o que Deus revelou ao homem muito depois. Inicialmente, lá com Moisés, ele imaginava que a cobra, ela era apenas uma cobra. Eles não entendiam, lá no início da história, né, que essa cobra era Satanás. Eles entendiam que era uma cobra. Só que alguns rabinos vão dizer que essa cobra, como ela era, foi feita por Deus, a mais astuta, a mais esperta, a mais... ela sabia falar. Ela sabia falar. Então, existe um rabino chamado Ibn Ezra, que ela vai dizer que Deus possibilitou que a serpente falasse. Esta serpente especificamente, né? Aos poucos, né? O que vai acontecer? O israelita,
à medida em que ele vai tendo comunhão com Deus, em que ele vai vivenciando a religião com o Senhor, né? Deus vai revelando a ele que aquela serpente não era apenas um animal, que aquela serpente também era o diabo, também era Satanás. Mas isso é aos poucos. Isso demorou muito para eles aprenderem. Muito. Foi só no período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. Lembram que a gente sempre fala que tem um período de 400 anos, que houve um silêncio profético e tudo? Nessa época desse silêncio profético, né, eu sempre faço entre aspas, porque os judeus, eles, nessa época, foram dispersos, né? Então, alguns deles foram viver no Egito, outros foram para o exílio da Babilônia, outros ficaram em Canaã mesmo. Mas, nesse momento, o pessoal que estava no Egito, os judeus que estavam no Egito, eles começaram a escrever muitos livros que não estão na nossa Bíblia, estão na Bíblia católica. São livros escritos em grego, não foram escritos em hebraico, como da língua do Antigo Testamento, foram escritos em grego. E nesses livros escritos em grego, tem exatamente esse ensinamento. Vejam, existe um livro que não tem na nossa Bíblia, mas tem nas Bíblias católicas, que é o livro de sabedoria. E nesse texto, no capítulo 2, no verso 23 ao 24, vai dizer assim: ora, Deus criou o homem para a imortalidade. Isso o Eclesiastes também fala. E o fez à imagem da sua própria natureza. É por inveja do demônio, do diabo, que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio aprovarão. Então, veja, aqui a morte entrou no mundo como? Na perspectiva desse livro aqui, foi a partir da serpente. É a serpente que faz isso. É por isso que lá no livro de Apocalipse, o dragão, capítulo 20, verso 2, o dragão, a ver a serpente, que é o diabo e Satanás. Então, percebe? Né? No final, no Novo Testamento, essa perspectiva de que a serpente do Éden, ela era o diabo, era Satanás, ela já está revelada ao homem. Mas no início da história, não. No início da história, essa serpente, ela era apenas uma cobra. Só que uma cobra diferente das outras. Porque Deus a fez astuta, sagaz, né? Então, é o que eu digo aqui. No texto de Gênesis 3, de 1 a 7, a serpente entra como uma personagem que tem a função de desequilibrar ou desarmonizar aquilo que Deus organizara, ou como uma adversária do homem, né? Pois incentivou a mulher a comer do fruto proibido. Não foi isso que ela fez? Ela não incentiva a mulher a comer do fruto, ela faz uma pergunta difícil para a mulher não entende direito, né? É bem interessante essa história, né? Porque é tão interessante pensar nesse texto, porque no capítulo 2 a gente vê que o homem, ele dá nome aos animais, né? Dá nome aos animais. E aqui a gente vê essa serpente, né? Diferente, astuta, falando com a Eva, né? Muito bem. O que quer dizer isso, então? Essa serpente, essa qualidade da serpente, esse adjetivo, astuto, né? Astuto é ardiloso, enganoso, mas é também prudente. Olha que interessante. Assim como a cobra tem elementos ou tem significados positivos e negativos, essa palavra astuta também. Ela também vai aparecer, ela aparece 22 vezes no Antigo Testamento, e ora, ela é uma palavra ardilosa, né? O astuto é o ardiloso e tudo. Outra hora, ele é o prudente. Então, veja que tanto a serpente quanto a palavra que vai adjetivar, qualificar essa serpente, tem esses dois significados, ou esses dois caminhos, né? Positivo e negativo, né? Aí, olha só que legal. No siríaco e no aramaico, essa astuto, né, quer dizer perspicaz, mas em árabe quer dizer mau caráter. Olha só. Não é interessante isso? Então, tanto a serpente quanto o que qualifica ela tem esses dois
essa dualidade, esse paradoxo, né? De positivo e negativo dentro das suas concepções, né? E aí ela vai, então, essa serpente aqui vai, né, fazer a primeira pergunta para Eva. E a pergunta é certo, pois, que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E aqui um rabino vai dizer que a serpente, ela coloca uma dúvida na cabeça da Eva. Será que Deus falou isso mesmo? A Eva pode ter pensado. Será que foi isso que Deus disse mesmo? Porque Deus não falou para ela, né? Deus falou para o Adão, não é? Foi para o Adão que a fala foi dita. Deus falou, olha, Adão, você pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Mas Deus não falou diretamente para Eva. O Adão é que deve ter passado para ela o que foi dito. Então veja que aqui a serpente, muito esperta, né? Ela é que vai chegar e vai lançar a dúvida para Eva. Ô Eva, você tem certeza? Você tem certeza que Deus falou isso? Que você pode comer de todas as árvores do jardim? E a Eva, Deus não falou bem para mim isso, né? Falou para o Adão, né? Então, aqui a gente vê o quê? A esperteza da serpente, a astúcia da serpente, né? A sagacidade da serpente, né? E aí a Eva vai responder. E a resposta da Eva é: e disse a mulher para a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, e do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e não tocareis nele, para que não morrais. Aqui tem uma coisa diferente. Porque quando Deus dá ordem para o Adão, Deus fala para ele assim, olha, Adão, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento. Deus não falou que não podia tocar. Ele podia tocar. Ele podia deitar aos pés da árvore. Ele só não podia comer da árvore. Isso é bem interessante, né? Porque a mulher, ela meio que faz algo além. Ela fala uma frase, coloca na boca de Deus uma coisa que Deus não falou, né? E essa frasezinha, e não tocareis nele, foi um bochicho entre os rabinos, sabia? Os rabinos ficaram debatendo isso anos, né? E aí eles vão falar 3 coisas sobre essa frase. Primeiro, que essa frase, não tocareis nele, que Deus nunca disse, é uma extensão lógica e enfática à ordem de Deus, né? O que vai se dizer? Que 2 rabinos vão dizer que Eva, ela considerou, na realidade, que o Adão, Eva considerou a proibição de tocar na árvore uma extensão lógica. Ó, você não pode comer, você não pode nem tocar. É como a mãe falando para o filho, né? Não mexe, nem toca nisso. Né? Nem toca nisso. Né? Não mexe, nem toca nisso. Né? Segunda coisa que os rabinos falaram, que ela era uma salvaguarda adicional à ordem. Então, eles vão dizer o seguinte, que essa salvaguarda adicional era uma ênfase para Eva não comer da árvore, né? Que Adão acrescenta para poder fazer o quê? Olha, dá um sacode na Eva, né? Olha, Eva, não toca, hein? Você nem chega perto dessa árvore, nem toca nela. A gente não pode comer nela. Se as árvores do jardim eram para que o homem se alimentasse delas, e daquela ali não podia servir de alimento, então o Adão vai fazer essa salvaguarda. Olha, nem toca nela, nem toca nessa árvore aí, né? E os outros rabinos vão dizer que essa frase, ela é um acréscimo à ordem de Deus. A Eva, ela acrescenta algo à ordem de Deus. E isso, para os rabinos, é algo muito sério. Por quê?
Porque o próprio livro de Provérbios, e depois a gente vai ver isso no livro também, nos livros do Novo Testamento, Provérbios 36 vai dizer assim, ó, nada acrescentes às suas palavras, a palavra de Deus, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Então, ou seja, se Deus falou A, é A, não é A e B. Então, foi o caso da Eva. A Eva, ela acrescenta algo à palavra de Deus. Algo que não deveria ser acrescentado. A Eva, quando ela responde para a serpente, ela responde acrescentando. Mesmo que não tenha sido a intenção fazer algo errado, mesmo que seja uma ênfase, né, que a Eva esteja dando, ela peca. Porque ela acrescenta algo à palavra de Deus. E alguns rabinos vão dizer que isso daqui, então, foi a porta, ou foi a chave que a serpente usou para pegar a Eva. Por quê? Porque olha o que vai acontecer. A serpente vai dizer para Eva assim, e disse a serpente à mulher, não morrerás. Certamente você não vai morrer. E alguns rabinos vão dizer que, na realidade, a serpente, quando a Eva fala assim, Deus falou que a gente não podia comer da árvore, nem tocar nele. Dizem alguns rabinos que a serpente, muito espertamente, empurra a Eva e ela encosta na árvore. Ela toca na árvore. E aí a serpente vai falar para ela assim, viu? Você acabou de tocar na árvore e você não morreu. Quem disse que se você comer o fruto você vai morrer? Você tocou e não morreu? Olha que coisa interessante. E olha só, olha que bonita essa imagem aqui que eu coloquei. Percebam que tem o Adão, a Eva, e olha onde é que está a serpente e a mãozinha da Eva, ó, tocando na árvore. A Eva está tocando na árvore. Ela está dando fruto para o Adão, ó, tocando na árvore. Então a serpente, vai dizer um comentário rabínico, né? Que a serpente ela vai empurrar a Eva, né? Ela usou aquele acréscimo que a Eva fez, e aí a serpente empurra ela toca na árvore, e aí a serpente lança o veneno, né? Olha só, Eva, você acabou de tocar e não morreu, e aí? E agora? Vai comer ou não vai comer, né? Outra coisa que um outro rabino vai dizer é que a própria serpente pega o fruto e come. Ela come. E outros animais também comem do fruto. E aí a serpente vai falar assim, aí, Eva, os animais estão comendo do fruto. Eu comi, tomo todo mundo vivo. Né? E é bem interessante porque a cena tem vários animais, olha. Tá vendo? Vários animais. Eles não estão sozinhos. E eles estão deitados aqui pertinho da árvore, ó. Né? Então é bem interessante isso. E mais interessante ainda, hein, gente? Olha aqui, ó. O fruto parece ser uma maçã, mas aqui embaixo a árvore está cheia de caixinho de uva, ó. Não é? Era uma árvore esquisita, que dava maçã, mas também dava uva. Né? Então, uma outra coisa interessante, porque os animais podiam comer da árvore, né? Os seres humanos é que não. Muito bem, nós vamos parar aqui, né? No domingo que vem a gente continua.